ensinando os cristãos em Coríntios a celebrar este pão, este corpo, este vinho e este sangue, há uma recomendação de Jesus: celebrem até que Ele venha. Então, esta só vai ser a sua última celebração se Jesus voltar hoje à noite. Se Ele ainda não voltar, você vai voltar para a sua casa, para a sua igreja família, e vai relembrar esse memorial para manter viva essa chama. A instituição da ceia do Senhor foi para que cada família cristã celebrasse, relembrando que há uma promessa: Ele vai voltar. E enquanto que Ele não volta, eu como do pão, eu bebo do vinho, para alimentar o meu espírito, para mortificar a minha carne, até que Ele venha. Abra sua Bíblia para receber a última palavra deste encontro e ser enviado. Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, o último livro, o último capítulo do livro de Atos é Atos 28. E a palavra de hoje, e essa última palavra, em comissão até que Ele volte. Você pode dizer isso comigo? Em comissão até que Ele volte. Mais uma vez, em comissão até que Ele volte. Pegue o seu esboço, está aí, e anote 12 princípios para que eu e você, como igreja, possamos continuar sendo uma força em movimento. Para que eu e você, como igreja, possamos ser a continuação apostólica de Atos dos Apóstolos. Atos não termina, é o único livro que não termina, é uma era inconclusa. Atos é uma era inconclusa. Atos 28 é um ponto parágrafo, mas continua em cada convertido da sua igreja, em cada igreja que é aberta no mundo, e nos 55 mil irmãos que aceitam Jesus todos os dias no mundo. É a continuação de Atos. A rede Inspire é a continuação de Atos. Esta igreja é a continuação de Atos. A sua igreja é a continuação de Atos. E por isso não podemos nos tornar um monumento, mas sim continuar sendo soprados pelo sopro do Espírito de Deus, rumo ao que Deus tem para nós. Somos a continuação de Atos dos Apóstolos. Somos Atos 29, diga comigo. Somos Atos 29. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, Paulo disse: vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É lindo demais, isso é um cântico, vamos dizer isso juntos? Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pastor Theo Hayashi, ele disse o seguinte, no seu livro Next Level: as mudanças são inevitáveis, mas o progresso é opcional. As mudanças são inevitáveis, mas o progresso, ele é opcional. Aconteça o que acontecer, goste você ou não, o mundo mudou, está mudando e vai continuar mudando. As pessoas mudaram, estão mudando e vão continuar mudando. Agora, se você vai decidir acompanhar os processos e ser uma igreja que vai dar as boas-vindas ao amanhã, é opcional. Em Atos, a referência a Davi diz que: e Davi, tendo servido aos propósitos de Deus em sua geração, adormeceu. A morte não é opcional, ela vem para todo mundo. Então, como Davi morreu, eu e você morreremos. Agora, servir aos propósitos de Deus na nossa geração é opcional. Alguns não vão servir, e outros, e eu me incluo, e você também, porque você está aqui hoje, você faz parte dessa rede, e isso diz mais sobre você do que você imagina. Diz que somos aprendizes, diz que somos apostólicos, diz que queremos crescer, diz que onde nós chegamos não é o nosso teto, é o nosso piso, diz que o outro tem aquilo que eu não tenho, eu quero receber, diz que eu quero continuar crescendo em movimento, diz que eu estou vivo, diz que eu posso refazer, diz que eu posso aprender. Sabe qual é o grande desafio de uma igreja em crescimento? Não é só aprender, é desaprender também, porque tem sofismas, paradigmas, modelos,
Deus estratégias que foi nos passada para uma geração passada. Então eu vou ter que desaprender para aprender algo novo. Eu vou ter que estar meio vazio para receber mais vinho novo, para que eu possa continuar. Quem está plenamente satisfeito, não, eu já sei, eu tenho, não está apto a receber algo novo. Então as mudanças são inevitáveis, mas as suas escolhas, decisões, elas são opcionais. Somos uma força divina na terra e nossas vidas precisam continuar dando boas-vindas ao amanhã. João Calvino, dos reformadores, ele disse o seguinte: o evangelho não cai das nuvens como chuva, por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens, isto é, pela igreja, para onde Deus o enviou. Então nós somos os agentes. Chuva cai do céu, bênçãos caem do céu, mas o evangelho é levado pelos homens. Então, como os reformadores botaram o mundo de ponta cabeça, eu e você também continuamos com essa missão. Há uma chama que em Pentecostes foi acendida em nossa cabeça. Eram 120 no mesmo lugar. Hoje são 2 bilhões de pessoas na terra, mas ainda há 5 bilhões que não conhecem. Então, como a chama da igreja primitiva, não vamos deixar jamais apagar. Na Idade Média ela foi reavivada. Depois vieram o período dos avivalistas na Inglaterra, como John Wesley, como Moody nos Estados Unidos, e ela foi reavivada. Veio o tempo das missões, ela foi reavivada. Veio o tempo de Pentecostes no século XIX, ela foi reavivada. E agora eu acredito que estamos também de novo incendiando esta chama, botando mais fogo para a grande colheita, porque Jesus está voltando. O evangelho está voltando para onde tudo começou. Somos uma força em movimento. Um outro reformador, Ulrich Zwingli, na Suíça, ele diz: onde há fé, Deus está presente. Onde Deus está presente, não pode faltar o zelo e a prática do bem. Então não se deixe vencer com o mal, vença o mal com o bem. Seja promotor das boas notícias, leve o que Jesus tem dado para a sua igreja, leve para repartir para as igrejas da sua região, leve para repartir para a sua rede de pastores. Vamos lá ver esses princípios desta igreja que, como vimos ontem aqui na mentoria, uma igreja apostólica, profética e pastoral. Primeiro, leve o evangelho para as novas cidades. Leve o evangelho para novas cidades. Não se contente só onde você já está. Diz o texto de Atos, capítulo 28, verso 1. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Você conhece o contexto histórico disso aqui? Paulo terminou o seu ministério em Éfeso, volta para Jerusalém. Em Jerusalém, a cadeia o espera, os judeus o entregam para a prisão. Roma, então, o espera. Paulo, para não ser morto pelos judeus em Jerusalém, apela a César. Vai para Cesareia Marítima. De Cesareia Marítima é enviado para Roma. Não tem navio direto, então ele tem que pegar navios que vão parando pelo mar Mediterrâneo até chegar a Roma. E nesse meio do caminho tem tempestade, tem naufrágio, e ele quase morre, mas ele chega numa ilha que ele nem sabe o nome, já bem distante, chamada Malta. Hoje é um país, um pequeno país no meio do mar Mediterrâneo. E ele descobre que é Malta. Queridos, que não seja por acidente, mas que você encontre muitas Maltas para plantar novas igrejas em nome de Jesus. Talvez vai ser um membro, um filho seu que vai mudar para essa cidade, esteja antenado. Vai surgir uma nova igreja. Quem sabe Deus te leva para essa nova cidade. Quem sabe é uma transferência de trabalho. Quem sabe Deus está trazendo em revelação, em sonho, uma nova cidade, um novo país. Toda igreja deve plantar igreja, é um legado eterno. Que em nome de Jesus, novas Maltas surjam. E que você possa ser instrumento de Deus para ganhar esses maltenses. Paulo chegou a Malta, ele podia chegar ali como um náufrago e só reclamar. Mas olha só, eu já sou denunciado pelos meus irmãos judeus. Eles me entregam para Roma, Roma me prende. Aí eu ainda sofro naufrágio, eu tenho uma vida de serviço ao ministério, Deus sabe disso. Passei 3 anos
Em Éfeso, plantei igrejas, deixei Tito, deixei Timóteo, não está bom? Ele não reclama, ele aproveita oportunidades. Ele aproveita oportunidades. Só cheguei num lugar novo. E lá, Paulo deixa uma igreja. Segundo, leva o evangelho para novas pessoas. Diz o texto, verso de número 2, que os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira, receberam bem a todos nós, estava chovendo e fazia frio. Gente, chove naquela região uma vez por ano, e é justamente nesta época que o cabra chega. Pensa bem. Ilha de Malta, Mediterrâneo, é lindo. Né, Garax? Garax nasceu lá nas ilhas gregas, Garax é grego. Se tiver alguma dúvida aí, fala com ele que ele resolve tudo em grego para você. Ele podia chegar o ano inteiro, ia ter sol, ia estar bonito o clima, ia estar maravilhoso, mas ele chega na época do verão, das chuvas. Meu Deus, perdão, lá é na época do inverno que chove. Chega na época do inverno, nas chuvas. Está frio, que complicado. Mas não interessa, é uma oportunidade, porque diz o texto que eles receberam bem. Gente, nós não devemos insistir com quem não quer receber, porque você gasta tempero com carne estragada. Vá pregando o evangelho. Paulo, Jesus aproveitaram a oportunidade dos homens da paz, quem estava aberto. Às vezes você fica insistindo, uma pessoa e uma família, 3 anos, a família está fechada, não está aberta, e com isso você pede a oportunidade de levar para quem está aberto. O texto não diz que os maltenses eram convertidos, eles não conheciam, o evangelho estava chegando agora, mas eles estavam abertos, eles eram homens da paz. São sobre estas pessoas que nós temos que levar o 333. O projeto 333 também está aí, nós estamos em pleno tempo dele aqui na igreja, é orar por 3 pessoas, 3 vezes por dia, durante 3 semanas. Mas você não vai escolher 3 pessoas que estão fechadas, é 3 pessoas que estão abertas. Então não é investir em pessoas inativas, mas é investir em pessoas ativas. Um problema de igrejas que não crescem é porque elas insistem com pessoas que não querem. Nós temos que insistir com os que estão abertos. E estes estão por todo lado, estão em São José e estão nas suas cidades. É só você procurar que você vai encontrar. Normalmente essas pessoas estão lendo sobre espiritualidade, essas pessoas fazem filantropia, essas pessoas gostam de Jesus, pode não gostar da religião, mas gostam de Jesus, e sobre essas pessoas nós vamos lançar a rede. Aí sim, nós vamos fazer o 333, aí sim, nós vamos convidar para abrir uma casa de paz, aí nós vamos ir lá na casa delas. Se você insistir com pessoas fechadas, você vai perder tempo, e Jesus está voltando, e os abertos podem ficar sem a sua assistência. Então, vá a novas cidades e plante igrejas, e também procure novas pessoas, porque há pessoas exatamente com essa descrição em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, em Brasília, em São José, em toda São Paulo, lá na Inglaterra, pessoas que mostram extraordinária bondade para conosco. É pobre, é rico, é solteiro, é casado, é divorciado, é homem, é mulher, é branco, é negro, pessoas que Deus vai trazer de extraordinária bondade para conosco. 3. Avance consciente dos perigos da missão. Verso de número 5, mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu dano algum. Nos versos 3 e 4 tem essa história. Sua Bíblia está aberta, não está? 3 e 4 está aí, eu não vou ler. Mas o que acontece? Está frio, está chovendo, vamos fazer um foguinho. Aí Paulo está lá no foguinho, está ficando bom. De repente aparece uma jararaca. Nós não gostamos de cobra. Nós não gostamos de jararaca. Embora que tem político aí que se auto-intitulam jararacas. Foge desta turma, não é? Nós não gostamos de jararaca, porque na Bíblia
Não gostar de cobra, gente, é espiritual normal. E gostar de cobra é espiritual anormal. Então, esse negócio de ficar cultivando cobra em casa, cuidado. Nas urnas também. Dá bote depois. Então, diz que de repente essa cobra pega Paulo, mas ele sacode a cobra no fogo. É lá que você tem que sacudir cobra, no fogo. Sacode cobra no fogo. E não sofreu dano algum. De repente, aí o povo vai do 8 para 80. O cara era um capeta, porque sobrevive ao naufrágio, chega na ilha com frio. Daqui a pouco, faz um milagre que uma cobra venenosa, eles esperam que ele caia morto ou fique ali enrijecido e nada acontece. Mas é interessante que depois disso ele já virou o São Paulo. Ele já virou o cara que mata a cobra e nem precisa mostrar o pau. Nunca seja pessimista, mas também nunca seja ingênuo. Você tem que ir aproveitar as oportunidades de Malta. Você precisa encontrar os maltenses abertos, mas não ache que tudo vai ser fácil. Vai ter cobra no caminho, vai ter fogo e vai ter veneno. É o grande desafio. Enviados para uma missão apostólica, você vai sabendo que eu vou aproveitar as oportunidades e eu vou fugir das cobras do caminho. Perguntaram uma vez se nas viagens napoleônicas, que ele ganhou todo o norte da África, todo o leste da Ásia, toda a Europa, se ele tinha medo dos leões e se ele parava diante dos ursos, talvez fazendo uma referência a Davi, e ele disse: não tenho problema nem com leões, nem com ursos. Meu problema são com as antas do caminho. E como tem? Jesus não disse, mas quase disse: as antas sempre tereis convosco. Às vezes elas estão nos lugares mais improváveis, mas elas vão estar no caminho. Então não seja ingênuo, não vai ser fácil, recursos serão sempre limitados. Acabei de dar um conselho com relação à questão jurídica, à questão documental, à questão com relação aos seus vizinhos. Então não vai ser fácil. Seja sábio, seja prudente. Mas por outro lado, este não é o tempo das más notícias. Este é o tempo de que há maltas novas, há maltenses abertos, e será um tempo de grande colheita para a glória global de Deus em meio às adversidades. Balança as cobras no fogo e siga o seu caminho, em nome de Jesus. Quarto, leve o evangelho para casas novas. Deus vai trazer pessoas. Pode escrever isso aí na sua folha e ano que vem você vai dar testemunho. Deus vai trazer pessoas influentes para o seu ministério. Deus vai trazer pessoas ricas para o seu ministério. Pessoas que vão também financiar grandes sonhos de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Eles estão lá, eles moram na sua cidade. Diz o texto no verso de número 7, próximo dali, uma propriedade pertencente a Públio, homem o principal da ilha. Pega isso aí, irmão. Quem é o principal da sua cidade? Você já está orando por ele? Eu tenho orado por pessoas principais dessa cidade. Ah, pastor, não conheço nenhuma pessoa importante na minha cidade. Você pode não conhecer fisicamente, mas você sabe o nome, você sabe humanamente quem manda na sua cidade. Ora por ele, bota ele lá 3 vezes ao dia de oração. Conrado, pega os 3 principais dessa cidade, faz um cartãozinho a mais e ora lá pela conversão deles, 3 vezes ao dia, 3 semanas, durante 30 dias. Glória a Deus, faz isso. Gente, eles estão lá, todas as cidades. Nós temos aqui hoje 122 cidades. Nós podemos encontrar pelo menos 122 Públios. Porque a Bíblia, gente, não é um livro de história. A situação de Malta é para nos ilustrar. O Evangelho não está restrito a Malta. Hoje tem novas Maltas nos horizontes de Deus. O Evangelho não está restrito a Públio. Públio aqui representa o homem mais importante da sua cidade, da sua região.
E em nome de Jesus você vai chegar lá para entregar um livro, Uma Vida com Propósito, para ele, porque ele está vivendo sem propósito talvez. Você vai lá e dizer para ele: eu não quero te pedir nada, eu vim aqui orar pelos seus filhos, eu vim aqui orar pela sua salvação. Depois que Deus te salvar, Ele vai dizer o que você vai fazer para Ele, mas agora o que você precisa é de salvação. Todo mundo tem uma dor. Dentro dos maiores e mais ricos condomínios das nossas cidades, vivem pessoas se drogando, se prostituindo, depressivas e um crescente número de suicídios. Quem é o seu Públio? Bota aí, Públio. Paulo alcançou em Malta. Eu vou alcançar fulano na minha cidade. É aquele empresário, é aquele grande magistrado, é aquele aposentado que é um patriarca naquela região. Quem é? Nada acontece sem que você sonha, nada acontece sem que seja precedido de oração. Está verde o fruto, vai orando, porque ele vai amadurecer e vai parar no seu prato. Em nome de Jesus. Creia e aplica a fé. Você recebe essa palavra? Então comece a gerar ela em oração. Leve o evangelho para novas cidades, para novas pessoas. Avance consciente dos perigos da missão. Leve o evangelho para novas casas. Homem influente, dono de propriedades. Existem muitas casas e nós vamos entrar nelas. 5. Leve cura para os enfermos. As igrejas precisam orar por cura. Nossa igreja está sendo despertada para o ministério de cura. Durante 3 anos, Randy Clark esteve aqui, transferiu unção. O ministério hoje já acontece. Deus tem me dado uma promessa. Antes da gente chegar aqui, Deus já tinha me dado sonhos e visões de que as pessoas iriam parar o carro no estacionamento, e no estacionamento elas iriam ficar curadas. Esses dias eu recebi um testemunho escrito de uma pessoa que aconteceu exatamente isso. Ela veio com uma dor terrível e quando chegou no estacionamento, abriu o carro, pisou, a dor parou. Ela nem orou, isso já aconteceu. Então, em nome de Jesus, que a sua igreja se levante para o ministério de cura. Quando Deus criou um homem no Gênesis perfeito, não havia doença e não havia morte. Isso é consequência do pecado. Se é consequência do pecado, não podemos nos acomodar. Que a sua igreja se levante para ser um bálsamo de Gileade na vida das pessoas, curando física, emocional e espiritualmente. Diz o texto, verso 8 e 9, seu pai estava doente, acamado, sofrendo de uma febre de disenteria. Nesse caso aqui ele estava com o que nós chamamos de virose, né? Febre, disenteria, virose. Paulo então encontrou para vê-lo e depois de orar, impôs as mãos, curou. É isso que a gente tem que fazer. Gente, não temos que ter invencionice. É fazer isso, é obedecer. Mandou ir, vou. Tem um enfermo, qual o nome dele? É o pai do seu Públio. Chama ele aqui. Vamos orar, vamos impor as mãos. E Deus vai fazer. E depois você vai reverberar o testemunho. Tendo acontecido isso, o que aconteceu? Outros vieram, porque tem uma coisa que chama as pessoas para a igreja: testemunhos, vidas transformadas. Nossos cultos, todos têm testemunhos, todos os cultos. Você não dá o microfone para a pessoa, você faz ela escrever para ficar mais sucinto, e aí ela conta a sua história. E a pessoa, então, se identifica. Sabe por quê, gente? Principalmente nas grandes cidades, o mundo está muito cético. Quando está acontecendo o culto e o pastor pega o microfone e vai lá para frente, um não crente mais cético que está lá no fundo, está ali onde está o José, ele diz assim: agora é a hora que o profissional da fé vai pregar. Ele ganha para isso, ele é o pregador, ele ganha para pregar. Só que quando sobe um seu José e uma dona Maria que diz: eu sou professora na escola tal, eu estou aqui porque Jesus mudou a minha vida. Eu era cego e agora eu vejo. Eu não sabia, agora eu sei. Eu não tinha, agora eu tenho. Eu não era nada, hoje eu sou sacerdócio real. Antes eu era trevas, hoje eu sou luz. Esse argumento cai, quebra tudo. As pessoas celebram, as pessoas aplaudem. Aí depois que a pessoa conta, a gente leva ela para o Facebook da igreja, ela conta a sua história. Depois a gente fotografa. Gente, pescaria de múltiplos anzóis, fazer de tudo. Paulo disse: faça de tudo para, se possível, ganhar alguns. Nós não vamos ganhar o mundo inteiro, mas vamos ganhar muitas pessoas. E como não sabemos quem vamos ganhar, queremos ganhar todos.
Agora não pode, na minha cidade, na sua cidade, pessoas irem para o inferno, porque a gente ficou simplesmente na igreja, fazendo cultinho para alimentar a mamadeira dos crentes. Queremos e precisamos ir para as ruas, para as praças, ser um movimento apostólico. Quando aconteceu aquela tragédia na boate em Santa Maria, lá na Boate Kiss, nós não podíamos mais evitar a tragédia. Os adolescentes e os jovens universitários morreram. Mas aconteceu uma reação aqui, nasceu o Resgate é Leve. Todo sábado, o pastor Marcos lidera um ministério que sai daqui 20, 30 jovens e vão para as baladas quando termina o culto, porque o culto aqui termina 9h30, é a hora que a balada está se aquecendo para começar, porque se você quer ter efetividade no evangelismo na balada, você tem que ir antes dele entrar para a balada, porque depois aí ele já fica todo cheio de álcool. E aí como é que ele vai dar atenção ao que você tem a dizer? Você tem que abordar o jovem antes da balada para que ele nem chegue a entrar. E aí nisso ele mude o seu destino através do resgate que você vai fazer. Então leve cura para os enfermos. Virão outros por causa do testemunho de pessoas. Nós já temos testemunhos de púlpito de pessoas na nossa juventude que foram ganhas no Reação, que foram ganhas no meio do carnaval, antes de entrar na balada. Sexto, abrace os novos desafios e recomece. Sempre é tempo de recomeçar. Você nunca é um fracasso quando você perde algo, mas quando você desiste de recomeçar. Verso 11, passado 3 meses, diga comigo, passado 3 meses, embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha o emblema de Deus e gêmeos, Castor e Polos. Tem crente que nem entraria no barco e falasse, esse é navio contaminado. O navio é alexandrino, quer dizer, egípcio. O egípcio já era pagão naquele tempo. Tem emblema de 2 gêmeos de deuses gregos. Eu acabei de sair de um naufrágio, eu vou entrar nisso aí? Nada, eu vou ficar aqui mais 3 meses, mas nesse barco eu não entro. E alguns ainda fariam o sinal da cruz e ia dizer cruz credo. Paulo sofreu um naufrágio, entra num navio egípcio com o nome de deuses gregos e diz, eu vou. Porque chegou a hora de recomeçar. Gente, de certa maneira, já estava bom ali, né? Ele ganha o cara mais influente da ilha, quer dizer, já vai me proteger, porque Deus cura o pai dele e eu ganho a graça com ele. Ele chega lá sem um tostão no bolso, gente. O texto diz que ele ficou 3 meses comendo, bebendo, discipulando, plantando a igreja. Por quê? Porque sempre vai vir a provisão de Deus quando você deseja ganhar novas maltas, abrir novas casas de paz, plantar novas igrejas, encontrar os influentes, a provisão virá. A provisão sempre virá para aqueles que obedecem à visão de Deus. E o que aconteceu? Ele recomeçou. 7, com fé, invista em novas oportunidades. Verso 16, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sobre a custódia de um soldado. Gente, ele não ficou preso numa cadeia. Provavelmente, pessoas como Públio e o seu pai deram dinheiro quando ele saiu, os 3 meses depois. Ele não tinha nada, gente, ele era um náufrago. Como é que ele tem dinheiro quando chega em Roma? Ao longo do caminho, Deus foi levantando a provisão. Se Paulo chegasse em Roma, mesmo com a liberdade condicional, e ele não tivesse dinheiro para pagar uma casa, botar o soldado na porta e ter uma bola nos pés, ele teria que ir para a cadeia. Porque o Estado ia dar para ele a cadeia de graça. Mas aí não era numa casa com um soldado particular na porta. Ele só teve o direito da liberdade condicional porque ele podia pagar pela casa. E Paulo não tinha o dinheiro. Náufrago não tem nada. Mas Paulo evangelizou. Evangelizou pessoas ricas, fez amigos, teve influência. E o texto diz, eu pulei aí, mas antes, entre a cidade de Malta e Roma, ele parou em 4 outras cidades. Não tenho dúvida que esse homem fez mais amigos nessas 4 outras cidades.
tanto da Espanha, segundo a informação do texto, quanto também da Grécia. Gente, pastores não precisam nem de casa de praia, precisam de ovelhas que tenham casa de praia. Não é verdade? Para quê? Vai tomar do seu tempo, vai tomar do seu dinheiro, da sua preocupação, né? Lá em Porto de Galinhas, um membro da igreja, vai lá. Tem gente lá? Se eu e Leila fomos lá, tem casa de praia lá para os seus... Opa, aleluia, testifica Jesus. Então, invista nas oportunidades. Agora é Roma. Pensa bem, ele chegou na capital do império. Quais são os desafios aqui? Grande oportunidade. Paulo também não reclama. Ele está na terra de Calígula, ele está na terra de Nero. Mas lá vai ter oportunidade também. 8, mantenha viva a fé e a esperança. Verso 9, por essa razão, pedi para vê-los para conversar com vocês, por causa da esperança de Israel, que estou preso em algemas. Quer dizer, ele não reclama dizendo, eu estou aqui porque os meus amigos me abandonaram, eu estou aqui porque eu fui traído pelo povo de Israel. Paulo era um homem de tanque cheio, ele se mantinha cheio do Espírito Santo e a viva esperança. Ele diz que só um motivo ele estava preso, eu estou aqui por causa da esperança de Israel. Pastor, nunca se faça de vítima. Igreja, nunca se faça de vítima. Nós somos mais que vencedores. Eu e Leila fomos pastores em Nova Iguaçu. Nós estávamos felizes e realizados de lá e não procuramos sair de lá. Deus nos levou para outro ministério. Nós estávamos no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. Ficamos lá, estávamos felizes e realizados, trabalhando na igreja, Leila trabalhando no colégio. Leila saiu chorando aos prantos do Rio Grande do Sul, quando Deus nos trouxe para cá. Estamos felizes e realizados aqui. Queridos, nós não podemos ter um tanque cheio por causa do lugar que a gente mora. Nós temos que ter um tanque cheio por causa da esperança de Israel que vive em nós. Ele está conosco e nos conduz a passos verdejantes. Se você pragueja por causa da sua igreja, da sua cidade, do seu lugar, Deus nunca vai fazer com que você saia de lá para encher o seu tanque. O seu tanque tem que estar cheio lá. 9, esteja consciente das oposições. Verso 22, todavia, queremos ouvir sua parte, o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Meu irmão, não fique orgulhoso, eu sou pastor batista, presbiteriano, metodista, eu sou comunitário, porque eu não sou da igreja mundial, da universal. Querido, para o mundo nós somos tudo seita. Se você é assembleia e se orgulha disso, não, porque a minha igreja tem 100 anos, acabou de fazer 100 anos. Meu irmão, um dia que você fala que você é crente, que você é de igreja, que você é pastor, quem não é já diz, eis um trouxa. Não adianta você... Isso é velho. Paulo disse, olha, vocês seguem um tal de um nazareno. É um lunático, é mais uma seita. Estava cheio de seita naquele tempo, gente. Não pense que hoje tem mais seita, naquele tempo também tinha. Então, às vezes, a gente quer achar assim, não, porque eu sou calvinista, eu sou da reforma. Vai tomar banho. Não, gente, só há um orgulho que a gente pode ter, é da cruz de Cristo, do nosso nome escrito no livro da vida. Às vezes, não, alguém te pergunta, sou pastor, aí você, na sequência, bota o nome da sua denominação, para achar que é menos, né, porque ela é histórica, né. Vou fazer um teste aqui com você. Eu vou dizer 1, 2, 3, você vai dizer bem alto o nome da sua igreja, bem mais, o máximo que você puder. Vamos lá, hein? 1, 2, 3. Ok? Agora, 1, 2, 3, quem é o salvador da sua vida? 1, 2, 3. Aí, exatamente isso. A gente fica gritando o nome da nossa igreja, achando que o mundo está entendendo. É igual, ninguém entendeu nada. Todo mundo gritando o nome da igreja, da placa, etc. Quando a gente se une para dizer quem é o nosso salvador, o mundo entende tudo muito bem, que é Jesus o Nazareno. Então se orgulhe de ser de Jesus. A denominação
para o mundo. Gente, o que é para o mundo ser metodista wesleyano? O que é para o mundo ser congregacional? De onde você é? Eu sou congregacional. Esteja consciente das oposições e que para a maioria do mundo sem Cristo, você é um lunático que segue uma seita e está perturbado. Mas são esses loucos que botaram o mundo de ponta cabeça em Roma e chegaram até aqui e até a volta de Jesus, até que Ele venha. Nós vamos continuar com essa loucura, pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do mundo. Não espere que o mundo entenda o que você fala, espere que o mundo creia naquilo que você fala. Trabalhe com todos os cenários. Verso de número 24, alguns foram convencidos pelo que dizia, mas outros não creram. Verso 24, você não trabalha pelo resultado, você trabalha para Jesus em qualquer resultado. Se tem mais convertidos, aleluia. Se tem pouco, menos aleluia, mas vamos embora. Amém ou não amém? Isso, alguns creram e se tornaram a igreja de Roma. Outros não creram e foram embora reclamando. Cada um segue o seu destino. Trabalhe com todos os cenários. Que os resultados, muitos ou poucos, não mude você. Que você não fique miserável e não fique orgulhoso, mas continue sendo um bom cristão. 11. Enfrente os religiosos do caminho, a banda pode subir, verso 29. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Esse sempre tereis convosco, gente. Estão no meio dos evangélicos, dos católicos, do mundo. A religiosidade talvez seja o maior motivo que a igreja ainda não trouxe Jesus de volta à terra. 12 e último, seja frutífero até o fim. Por 2 anos inteiros, vamos ler os 2 últimos versos de Atos dos Apóstolos, todos juntos. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento. Na velhice ainda darão fruto. Paulo termina preso numa prisão domiciliar em Roma, tem que escrever com letras grandes, termina sem recurso, mas termina combatendo o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé, permanece dando fruto, dando um legado, fazendo com que o Evangelho chegasse até nós. Você e eu somos continuação de Atos dos Apóstolos, eu e você somos herdeiros de Paulo e vamos continuar passando essa tocha. Então, se você recebe essa palavra, fica de pé e receba Salmo 92, 14 e 15. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Querido, não pare. Se você está careca, não pare. Se você está de cabelo branco, não pare. É no final da pista que o jato decola. Os seus melhores anos em Jesus ainda estão por vir. Amém? Oh, glória, aleluia. Glória, aleluia. Levanta aí, receba. Eu vou orar enviando você. E com essa canção, tem alguma informação, Keila, que você quer dar? Antes de eu orar enviando. Aleluia, gente! Ah, que coisa boa. Nós nos vemos na conferência Inspire. Aí você vem com uma grande caravana. Vamos celebrar. No passado nós tivemos 1.721 estados. Venha com uma grande caravana. Vamos encher o Campus Colina. Vamos botar um desafio. Vamos encher lá o auditório novo na conferência Inspire. E no ano que vem, não vamos mudar a data, o nosso 7º encontro profético do encontro anual da Rede Inspire de igrejas. E eu quero enviar muito mais igrejas lá para o colégio com mais de 1.000 membros. Amém? Glória a Deus. As 2 fichas, preencha e deixa aí a das 3 perguntas e a ficha de avaliação. Passe, acerte lá na livraria. Ali o pessoal do devocional ainda tem um chá ali, um suco. Converse com alguém. Tem um almoço funcionando lá no restaurante, a lanchonete aqui. Dê uns 3 abraços. Obrigado à pastora Leila. Obrigado ao pastor Mike Bredor. Obrigado ao Gabriel. Obrigado ao Jay pela tradução. Ao Felipe, os 3 guerreiros. Aos pastores, ministros da igreja. Obrigado às bandas. Muito obrigado aos nossos voluntários. Uma salva de palmas para os nossos voluntários, do técnico, de todos.
Obrigado a todos que trabalham na Rede Inspire com a Keila. Keila, muito obrigado pelo seu trabalho, seu ministério, Alvin, todos vocês. Estamos juntos para a honra e glória do Senhor. Levanta as mãos. E assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que o Senhor venha, continuaremos sendo uma igreja apostólica, pastoral e profética, para a honra e glória do Senhor. Maranata, vem Jesus, e haja o que houver, aconteça o que acontecer, temos aliança do pão e do sangue contigo, e nunca mais retrocederemos, avançaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai na paz e frutifique.